já sabem configurar aquela zona de baixo toda. Certo? Vocês têm uma coisa assim. 2 links aqui, 2 links aqui. 2 links aqui. Para já estes podem deixar. Ou não, também já podem configurar, mas estes já podem ser configurados de várias maneiras. E depois tem aqui um host aqui, não é? E tem aqui outro. Tem aqui um e tem aqui outro. Na semana passada o que nós vimos era que nós íamos pôr aqui o que estava no Switchport 5 na VLAN 2, portanto isto é um host na VLAN 2 e aqui a mesma coisa. E o que estava no Switchport 6 dos dois lados na 3. Portanto temos aqui isto no primeiro cenário. Depois, agora também podemos falar já do segundo cenário. Depois podem fazer no fim ou podem fazer já uma versão alternativa dos fecheiros de configuração para esse caso. Ok? Portanto, neste primeiro caso temos aqui os dois, já sabíamos criar VLANs, as VLANs 2 e 3 em todo lado, no Bridge Domain, ok? Este porto de acesso na VLAN 2, este porto de acesso na VLAN 3, aqui a mesma coisa, Switchport 5, porto de acesso na VLAN 2, o 6, porto de acesso na VLAN 3. Certo? Isto já estava. 2 links. Se forem spanning tree, não podemos falar no spanning tree. Mas nós já vimos como é que juntávamos isto no link. Se não juntássemos isto no link, o spanning tree ia cortar todos os links duplos que aqui estão iam ser cortados. E ainda depois mais um que ia ser cortado depois. Porque isto faz um loop, pelo menos aqui, se fizerem isto. Se puserem pelo menos em layer 2 esta parte, se fizerem pelo menos esta parte em layer 2, ou seja, estas trunks, que passam a ser aquela coisa a vermelho, têm ali um loop logo. E portanto o spanning tree vai cortar aqui. Portanto, nós já tínhamos visto na aula passada, vocês já sabiam configurar isto como agregados, pô-los no Bridge Domain. Quando os põem no Bridge Domain, eles ficam automaticamente, as VLANs todas são criadas lá. Se não, ainda tinha um outro comando que podiam fazer para dizer se eram só algumas, mas basta pô-los que eles vão ficar logo no Bridge Domain. E aqui, se fossem aqui colocar um IP aqui, que põe, da mesma rede que põe aqui, por exemplo, se usarem o 10.8.2.0, aqui teria que não ser o 0, porque o 0 é da rede. Faziam o ponto 1 barra 24. Aqui, por exemplo, podiam pôr o 10.8.2.2 barra 24 e já conseguiam falar entre eles os dois. Certo? Porquê? Porque o que é que o host vai fazer? Se eu mandar um pacote para o 10.8, aqui se me aparecer um pacote que é para o 10.8.2.2, isto é da mesma rede, certo? Eu vejo que tem os primeiros dígitos iguais, os primeiros 3 dígitos, isto é uma máscara 24, quer dizer que aquele endereço é da mesma rede que eu. Se é da mesma rede que eu, vou fazer um ARP à procura do endereço de destino, que é este. Vou fazer um pacote ARP e vou lá meter isto dentro como target IP. Como eu fiz estas trunks que estão aqui a vermelho e tenho a VLAN 2 em todo lado, a VLAN 2 naqueles portos todos, o que é que foi? Uma coisa que aparece aqui no porto, que é só da VLAN 2, vai ser posto nestes dois que estão a vermelho e tem a VLAN 2 também, tem a 2 e a 3. Portanto, aparece aqui sem tag, é colocada aqui e aqui com tag, porque ali passa mais de uma VLAN, tem que estar identificado qual é que é a VLAN. E vai chegar aqui, vai ver que o link vai estar cortado, isso já vemos a seguir. E vai chegar aqui. Quando chegar aqui, ele vai pôr nas portas da VLAN 2. Certo? E portanto, uma das portas da VLAN 2 que ele tem é esta. E vai chegar ao destino, vai responder, sou eu que tenho esse IP. Toma lá o MAC address. Quantos MAC addresses? Ele logo neste processo do ARP, cada switch deste foi aprendendo o MAC address de origem deste também, onde é que já está. E depois na resposta do MAC, do ARP, a mesma coisa. Quando este envia o ARP, este aprende logo aqui que o MAC address deste host está acessível neste porto. E a mesma coisa, por exemplo, imaginem que isto chega aqui e este aprende que o MAC address daquele está ali. E depois quando isto chega, imaginem que chega por aqui, este aprende que o MAC address daquele está acessível por aqui. E agora quando vai enviar o pacote propriamente dito, já envia para este
Porto e estamos a funcionar. Isto não precisamos aqui de mais nada. Aula passada, certo? Agora, se eu quiser falar com o host 3, imagina que os host 3 estão noutra rede, ok? Que eu vou meter aqui a ver 10.8, imagina que é 10.8.3 e este é o 10.8.3.1/24 e este é o 10.8.3.2/24. Se eles quiserem falar entre eles, mesma coisa que eu fiz a amarelo. Exatamente igual. Tem conectividade de um lado para o outro, o ARP chega lá, o outro responde, os switches aprendem onde é que estão os MAC addresses e a seguir conseguem enviar o pacote. Agora, se eu quiser falar da VLAN 2, que está amarelo, para a VLAN 3, que está a verde, aqui não consigo. Ok? Não consigo porquê? Porque se eu aqui de repente quiser mandar uma coisa para o 10.8.3.2, ou mesmo até aqui para o meu, que está aqui no mesmo switch que eu, para o 10.8.3.1, o que é que o host vê? Isto não é da minha rede. Não começa por 10.8.2. Eu tenho um endereço que é 10.8.2.1/24, quer dizer que os endereços da minha rede começam todos por 10.8.2. Certo? Não começa por 10.8.2, não é da minha rede. Não é da minha rede, já não sei o que é fazer ao pacote. Não posso fazer um ARP à procura deste IP. Porquê? Porque este ARP não vai chegar lá. Porquê? Porque este ARP iria entrar aqui no porto amarelo, VLAN 2, ia aparecer aqui nos vermelhos, mas com a tag da VLAN 2. E, portanto, quando chega a este switch, não vai para o porto amarelo, não vai para o porto verde, vai para o porto amarelo. E, portanto, não chega lá ao destino. Este só tem a VLAN 3. Então, com o que é que eu tenho que ir à procura? De uma gateway. Certo? Aqui entra a aula de ontem. Preciso, então, de uma gateway que saiba passar aquilo para a outra VLAN. Essa gateway tem que ser um endereço da minha rede, porque eu só sei fazer ARPs para a minha rede. Ok? Onde é que vocês podem pôr aqui isto? É o USB. Vão criar um USB. Várias hipóteses. Se é para aqui alguma cor. Vamos pôr aqui os SVIs a preto. Primeira hipótese. Eu posso pôr aqui um SVI da VLAN 2. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este switch aqui passa a ter um IP na VLAN 2. Certo? É a primeira coisa que faz o SVI. Eu estou a criar um IP na VLAN 2. O que quer dizer que se alguém enviar aqui nas portas a amarelo, que são da VLAN 2, que tem a VLAN 2, um ARP à procura deste IP, eu vou responder. Eu tenho este IP e tenho este IP naquela rede. Portanto, ele vai ter aqui um 10.8 qualquer coisa. Imaginem que é um 10.8.2, imaginem que eu vou pôr o 254, por exemplo. Ok? Criei aqui um SV 10.8.2.254. Passei a ter um IP nesta rede. E isto pode ser a gateway, porque este vai fazer routing, vai fazer depois o routing. Para já, não sabemos configurar protocolos. Então, se isto estiver a funcionar como um router, e está por omissão como os Linux, quando eu crio aqui este IP e digo que este IP está associado à VLAN 2, o que ele vai fazer vai passar a conhecer a rede 10.8.2.0/24, que é aquela rede, se eu puser aqui isto com /24 lá, vai passar a conhecer esta rede, e esta rede está diretamente ligada a ele na VLAN 2. Isto quer dizer o quê? Que eu, a partir de agora, sei chegar a esta rede. Se me aparecer um pacote que tem um endereço IP de destino, se tiver um IP de destino que pertence a esta rede, este router sabe para onde é que tem que enviar aquilo. Tem que enviar aquilo para as portas da VLAN 2. Como é uma VLAN, ele não vai enviar diretamente só para uma das portas. Ele vai fazer o quê? No primeiro pacote, um ARP. À procura do MAC address do IP de destino. Quando souber o MAC address do IP de destino, então já não faz o ARP. Quando recebe, enfia logo aquilo dentro de uma frame Ethernet com aquele MAC address de destino e envia logo para. Aí pode até já nem enviar para as portas todas da VLAN 2, porque pode já ter aprendido na resolução do ARP onde é que aquele MAC address de destino está. E pode já não ser preciso enviar para todas as portas da VLAN 2, já envia só para a porta da VLAN 2 que chega aquele MAC address de destino. Mas ao início até vai enviar para todas. E até vai enviar um ARP à procura do MAC address correspondente a este IP que apareceu aqui para ir para aqui. Mas só conheço esta rede. Então, já tenho aqui um router. Este router já tem aqui um IP da minha rede. Então, eu já posso configurar aqui neste host aquele IP como a gateway. Vou conseguir resolver um ARP para lá. E agora, quando quiser, por exemplo, pingar o do outro lado da outra VLAN,
não é da minha rede, o que é que eu faço? Faço um ARP para descobrir o 10.8.2.254, descubro uma MAC address daquilo, meto o pacote IP lá dentro, envio, isto vem parar aqui. Pronto, e agora quando chega aqui, o que é que acontece? Ele não é o router, mas não conhece esta rede. Então não sabe enviar aquilo. Certo? Então se eu tiver só um SVI para a 2 aqui, podia fazer, por exemplo, a mesma coisa aqui para a 3. E aqui neste pôr na 3 o 10.8.3.254. E agora dava este como gateway aos verdes. Ok? Aos da VLAN 3. Tinha a mesma coisa. Estes aqui, quando é para a rede deles, descobrem uma MAC address daquilo, enviam para ali, mas aquele também só conhece aquela rede. É possível ter isto assim? É. Com o que vocês sabem até agora, não. Porque continua a ter o mesmo... Agora já tenho uma gateway para onde enviar aquilo, mas a gateway não sabe chegar a outra rede. Porque só conhece a sua própria rede, ainda. Uma solução que vai haver, quando tivermos o protocolo de encaminhamento, mesmo só pensando nestes 4 sem o que está por cima, é este link aqui de cima, que ainda não tinham configurado, agregá-lo na mesma, mas darem um IP. Ou seja, dão um IP aqui, dão um IP aqui. Isto passa a ser uma coisa em layer 3. Se fazem isto, também falámos isto na aula teórica de ontem, os links em layer 3, cada link está na sua própria rede. Portanto, é uma rede muito pequenina que só tem 2 hosts, que são as 2 pontas do link. Isto é normal nos routers. Estes equipamentos podem ser routers e switches. Portanto, podem ter portas em VLANs e podem ter portas routed. Os que aqui de cima, que são exatamente iguais, mas já não vão ter nenhuma porta em nenhuma VLAN, nem sequer vão ter nenhum bridge domain. Vão estar puramente a funcionar como routers. Esses, todas as portas deles vão ter que ter um IP e todas as portas têm que estar numa rede diferente. Porque não faz sentido num router ter 2 portas na mesma rede. Não faz sentido. Se tiverem 2 portas na mesma rede, não é um router, é um switch. Certo? Descubro com o ARP uma MAC address e enfio aquilo dentro de referência da internet. Se é um router, o que faz sentido é chega numa rede e vai para outra rede. Portanto, teriam todos em redes diferentes. Se eu configurar este link aqui de cima como layer 3, depois posso pôr um protocolo de routing aqui. Há várias opções, nós vamos ver pelo menos 2, OSPF e BGP, e talvez vejamos ISIS. E vamos falar no EGRP, só para darmos rapidamente um exemplo de Distance Vector, mas nem vamos ver como é que se configura, porque é uma coisa que só existe na Cisco. Mas é só para vermos a diferença entre Distance Vectors e Link Stage. Embora, na verdade, não se usem quase protocolos de Distance Vector, na realidade. Usa-se uma coisa parecida com o Distance Vector, que é o BGP, mas o BGP chama-se Packet Vector. Mas é capaz de ser útil manter uma conversazinha sobre o EGRP para depois, quando falarmos do BGP, perceberem que funciona da mesma forma. Só tem outro nome, em vez de ser Distance, é Path, porque em vez de anunciar uma distância, anuncia um caminho. Então eu vou pôr aqui um protocolo qualquer. Imaginemos, por exemplo, o OSPF, que é o primeiro que vamos ver como configurar. Ok? Então, este OSPF já me vai permitir o quê? Que este diga a este que conhece a 10.8.3 e este diga a este que conhece a 10.8.2.0/24. E a partir deste momento eu já conseguia falar entre elas. Porque este vai até à gateway, esta gateway não conhece a 3 como estando diretamente ligada a ela, mas aprendeu por OSPF que este tem a 3. E, portanto, envia por este link para ali, e aquele depois envia nas portas da VLAN 3, o ARP, etc. Um processo e que chega lá. E as respostas vice-versa. Eu ainda não tenho um protocolo de encaminhamento. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Se eu não tenho isto, é indiferente eu ter isto em Layer 2 ou Layer 3. Já agora, este link também poderia estar em Layer 2. Se este link em Layer 2 há mais links aqui, portanto vai haver mais coisas cortadas com o Spanning Tree. Mas já podemos pensar nisso. Mas esteja em Layer 3 ou Layer 2, é indiferente. Eu posso conseguir comunicar entre as VLANs sem ter nenhum protocolo de encaminhamento. Como? Criando SBIs para as 2 VLANs nos 2 switches. Atenção aqui, que se eu queria aqui um para a 3, 10, 8, 3, já não pode ser o 254. O 254 foi o que eu dei ali.
por exemplo, o 253. E aqui posso criar para a 2 o 10, 8, 2, mesma coisa, não pode ser o 254, que já criei do outro lado, 253. Agora, só um deles é que vai ser usado como gateway. Mas eu ter lá os dois permite o quê? Que cada um deles conheça as duas redes como estando diretamente ligadas. O que quer dizer que quando vai daqui para a gateway, isto já nem sequer precisava de passar por aquele link. Okay? Portanto, ele chega aqui e sabe o quê? Isto é para a 10.3? Espera aí, eu tenho a 10.3 diretamente ligada. Onde? Nas portas da VLAN 3. Então deixa-me lá mandar um arco ver quem é que tem este MAC address e o destino. Recebi o arco de volta, já aprendi até os portos na parte do bridging, meto aquilo dentro da frame e envio para o porto onde aquilo está aqui o MAC address. Mesma coisa se for do outro lado. Portanto, se eu tiver as duas SVIs, isto já vai funcionar. Depois, como é que vai funcionar o tráfego? Eu vou apagar agora aqui a parte dos IPs, ok? Aliás, com este endereço. Só para o desenho não ficar tão confuso. Fazemos aqui uns desenhos de tráfego. Vocês aqui têm que perceber isto deste nível, ok? Mesmo nos testes. Aliás, no teste quase certeza que vai lá estar uma figura destas com os 4 e vocês têm que perceber o que é que acontece em termos de tráfego nas combinações todas. Okay? Isto é um bom exemplo porque tem várias... esta topologia é um bom exemplo e é um exemplo típico porque tanto nas redes de campos como nas redes de data centers vocês têm estas coisas meio em água, né? E tudo ligado a tudo. Todos os baixos ligados a todos os de cima. Então o que é que acontece aqui? Já vimos que posso ter ali a combinação de ter só um SVI de cada lado. E agora isto ficou minúsculo, não sei porquê. Pronto. Eu vou fazer o desenho outra vez. É porque ainda falta aqui a questão do spanning tree também. Nós vimos isto ontem tudo em teoria, agora estamos a concretizar aqui num cenário que vocês têm que fazer os comandos. Eu vou só fazer um link, está bem? Isto é o agregado. Estarem lá dois, é fazerem a configuração do agregado. Aqui para o efeito é como se tivesse cá só um, não é? Isto é assim. Então estávamos a dizer, se eu puser um SVI em cada lado, isto obrigava a que este link tenha que ser Layer 3. Se este link não for Layer 3, eu nem sequer tenho conectividade entre as duas VLANs. Okay? Não tenho maneira de chegar aqui à gateway e conseguir saber que existe aquela outra rede. Não tenho. Tem que ser em Layer 3, tem que haver um protocolo de encaminhamento para cada um associar a rede ao outro. O protocolo de encaminhamento também só troca informações através de um link de Layer 3 aqui. E, eventualmente poderia não ser em Layer 3, mas isto já é mais avançado, mas também devem saber. Se isto for em Layer 2, também pode ser possível, por acaso precisam de pelo menos um. Porque o que eu vos ia dizer era... mas tem com SVI, exatamente. Portanto, se isto for em Layer 2, ainda há aqui uma hipótese que é... Se eu tiver um SVI, eu tenho um IP. Okay? Eu tenho um IP aqui da rede 2 e tenho um IP aqui da rede 3. E se eu disser... Mas mesmo assim não ia funcionar. Se eu fizer no protocolo uma vizinhança e disser que é a partir deste IP, ele precisava na mesma ter aqui um IP da mesma rede. Estão a perceber? Porque senão ele não consegue fazer a vizinhança com o outro do outro lado. Portanto, tem que haver uma rede em comum entre dois routers para eles conseguirem fazer uma vizinhança. Porquê? Porque da maneira como se configura, vocês depois vão ver, eu digo que é aquela rede, eu quero trocar informação através daquela rede. Ora, aqui, se eu digo que quero trocar informação através da rede 2, que é a única que eu tenho aqui, que vai através das portas da VLAN 2, era preciso que aqui houvesse alguém com um IP da VLAN 2, que não há, se eu tiver este cenário. Então isto implicava mesmo eu ter aqui um Layer 3, para quê? Para poder ter aqui esta rede. E se eu tiver aqui esta rede, eu já posso dizer que eu quero fazer uma vizinhança com esta rede. Com o IP desta rede, e como este tem um IP também da mesma rede, eles formam uma vizinhança através daquele link.
Ok? Portanto, com este cenário, se não tiver ali layer 3, não havia hipótese. Se eu puser os dois, já tenho. Mas já agora, continuando aqui. Se eu tivesse então isto, com layer 3 e depois aqui um protocolo de encaminhamento, como é que o tráfego fluía? Se eu for daqui, da VLAN 2 para aqui para a VLAN 3, o que é que acontece? Isto vai até à gateway, se eu disser que este é a gateway, certo? E depois tem que passar obrigatoriamente neste link. Porque eu só vou saber que esta rede existe através deste link. Eu não sei aqui que por acaso se metesse isto na VLAN 3 também lá chegava. Mas não sei, como não queria lá um SVI para a 3, o switch não sabe. Portanto, não sabe que aquela rede também existe na VLAN 3. Só vai saber que aquela rede existe através desta rede, deste link, porque recebeu um anúncio ali com um protocolo de encaminhamento. Então isto aqui fazia assim, ok? Entre VLANs. Na mesma VLAN, vem até aqui e depois vai fazer qualquer coisa que vai depender do spanning tree. Se eu tiver os dois SVIs, aqui e aqui, como é que o tráfego faz? Já não vai passar aqui. Mesmo que aquilo esteja em L3 e tenha um protocolo. Porquê? Porque se estiver aqui na mesma isto, ele vai ter dois caminhos para a 3. Vai ter um caminho aqui que ele aprendeu pelo protocolo e vai ter um caminho que é enfiar aquilo diretamente nas VLAN 3 que aparece por causa do SVI. Estão a perceber? E qual é que tem menos custo? O do SVI, que é Directly Connected. Se vocês forem ver a tabela de encaminhamento, tem lá nos slides. No portanto, não tem lá os slides, que eu não pus lá os slides novos ainda. Outra vez. Já ponho depois. Uma rede Directly Connected, se vocês virem lá na tabela de encaminhamento, é como se tivesse custo zero. Está diretamente ligado a mim. E a outra tem um hop. Estão a perceber? A outra é através desta rede. Vai aparecer next hop, a rede deste link. E ele vai preferir para baixo. Portanto, aqui iria fazer isto. Em vez de passar por cima. Ok? Portanto, funciona das duas maneiras. Tem conectividade das duas maneiras. A rede funciona das duas maneiras. Mas o tráfego passa de uma maneira diferente. Estão a ver? Consoante tem lá só um SVI ou se tem dois SVIs. Aqui estamos a falar para duas VLANs. Se fossem para 3, igual, ou 4. Portanto, para terem Directly Connected, tinha que lá ter 4 SVIs. Um para cada VLAN. Se houvessem 4. E por aí fora. Ok? Portanto, isto como é que passa tráfego entre VLANs? O tráfego dentro da mesma VLAN só vai depender de uma coisa que também ainda não tínhamos visto na aula passada, que também ainda não sabiam configurar, que é o spanning tree. Ok? Aqui o SVI é irrelevante, não é? Na mesma rede não há esta questão do routing, nem de saber as redes. Só tem a ver com qual é que é a conectividade que eu tenho em Layer 2 aqui, para ir de um lado ao outro em Layer 2. Agora é para a VLAN 2, já não me interessa aqui para a 3. E agora aqui, então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui estes links. Não é? O de cima, se estiver em Layer 3 não conta, mas podemos pensar nele em Layer 2 aqui porque fica mais um loop aqui complicado. Qual é o caminho que ele vai fazer? Depende. Porquê? Porque há um destes portos, há aqui portos que não estão cortados, porque isto tem loops, não é? Isto faz um loop assim, em 8. Ok? Faz outro loop aqui indo por cima e voltando pelos cruzados. Outro loop aqui por cima e voltando pelos cruzados. Tem 1, 2, 3 loops aqui. Tem o 8 e depois mais 2 indo por cima e voltando pelo cruzado. Portanto, isto vai ter que ter links cortados. Ok? Basta um para cortar os links, quase todos. Aqui, se tiver de cima em Layer 2, até vai precisar de mais do que um, porque mesmo que eu corte este, continua a ter um loop. Continua a ter um loop aqui, por exemplo. Portanto, aqui até vai cortar mais do que um. Portanto, agora, qual é que vai ser cortado? Os links que são cortados são os links que estão mais longe da root bridge. Ok? Estão mais longe da root bridge. Então, para ser mais fácil ver, vamos ignorar aqui o de cima e imaginemos que ele está em Layer 3. Porque se estiver em Layer 3 não conta. Estão a perceber? Se estiver em Layer 3 não passam cá as VLANs. É como se não existisse. É outra rede. Também não tem uma VLAN, porque como é só um link e 2 hosts, não precisa ter tags, não é? É Ethernet, mas não tem VLAN. Porque é uma rede que só existe ali entre 2 pontos. E então aqui vamos tirar este, que é mais fácil de vermos logo o impacto que pode ter. A mudança da bridge. Então agora imaginemos que a root bridge é esta. Eu não sei qual é que é.
se configuraram aquilo que eu disse a semana passada, aí aquilo a publicarem depois os switches da mesma calã, mas não fazem ideia de qual é que é o preço, porque não mexeram isso. Mas o spanning tree está sempre a correr. Porque o switch não pode estar a correr sem spanning tree, porque se houver um broadcast scores, não dá aqui de abaixo, só veio o. Portanto, ele está a usar, se eu não me engano, do Cumulus, ele está a usar o Rapid Spanning Tree e está a usar a mesma árvore para todas as VLANs. E elegeu uma root bridge qualquer. Como a prioridade vai estar igual em todas, ele vai eleger a root bridge que tem uma MAC address mais baixo. À partida, segundo eu percebi ali, foi a primeira que eu pus no desenho. Fica com uma MAC address mais baixo. Quando estava a construir a topologia. Que é um destes aqui de baixo. Ok? Porque foi os primeiros que eu lá coloquei. Comecei pelo acesso. Então há de ser ou esta ou esta. Imaginem que é esta. Se for esta, como é que ele vai cortar os links? Se esta é a root bridge, estes dois não estão cortados de certeza. São root ports. Depois, neste switch aqui em cima, este é o que está mais perto, também está de certeza a funcionar. Ok? Depois, este vem para aqui, podia estar cortado aqui, porque tem 3 links até chegar outra vez à root bridge. Mas como este está a funcionar de certeza, este aqui também não é por aí o problema. Portanto, ele vai cortar este. Vão ver aqui, este é o que está mais longe. Ele vai cortar este. Se ele vai cortar este, aqui, o que é que vai acontecer? Imaginem que eu estou a falar daqui para a VLAN 2 aqui, olhem o que o tráfego vai fazer. Ele vai sair daqui e vai ter que ir aqui para ir aqui. Ok? Não pode ir por este porque este vai estar cortado. Ok? Portanto, vai fazer assim. Por acaso aqui tinha sempre que fazer dois links. Voltamos ao caso da bocado. Imaginem que tem cá os dois SPIs. E agora quero ir da 2 para a 3. Onde é que eu tenho que ir? À minha gateway. Certo? E agora, para aqui tudo bem. Se eu pus a minha gateway da 2 aqui, ainda está tudo bem, porque eu fiquei com este porto ligado. Este porto aqui. E, portanto, vou à gateway. A gateway envia para a 3 e vem só com um link. Também está tudo bem. Mas agora imaginem que nesta, eu dei como gateway o daqui de cima. Porque olhei para o desenho e digo, a gateway que está mais perto é esta. Ou quero distribuir, não quero pôr a gateway no mesmo sítio nos dois. Se eu puser a gateway, como este fica cortado, porque a root bridge está deste lado, este, cada vez que quer ir para fora da VLAN, tem que ir à gateway, certo? E vai ter que fazer sempre isto. 3 links. Quando tinha ali um link direto. Portanto, o sítio onde eu ponho a root bridge deve ser pensado. Onde é que eu devo pôr as root bridges? Nos sítios onde estão as gateways. Porquê? Numa rede empresarial, mais de 90% do tráfego é para fora da minha rede. Certo? O spanning tree otimiza o caminho para a root bridge. Então, se a maior parte do tráfego tem que ir à gateway, eu vou ter a root bridge na gateway. É para ficar com os caminhos mais curtos para lá. É boa política distribuir isto. Fazer a gateway de uma VLAN aqui e de outra aqui. Não é? Para distribuir o tráfego. O que quer dizer que também é boa política não ter a mesma root bridge para as duas VLANs. Porque se eu meto aqui uma e aqui outra, não é? Se eu quiser fazer só uma spanning tree para todos, não dá. Tenho que escolher só uma das gateways como root e a outra não ficava. Estão a perceber? Então eu devo mudar de Rapid Spanning Tree só para o per VLAN Rapid Spanning Tree, que é para ter uma por VLAN. Uma árvore por VLAN. Cada VLAN tem a sua árvore. E depois devo mexer na prioridade. E pôr, na que eu vou escolher, por exemplo, para a 2, imaginem que é esta. Vou dizer que para a VLAN 2, esta tem uma prioridade mais baixa do que a prioridade default, que é 3000 e não sei quantos. É 300 e tal mil até. Portanto, podem pôr, por exemplo, 4096, normalmente usa-se 4096. Que é mais baixo do que a prioridade default. E a mesma coisa para a outra do outro lado. Ou seja, aqui se tiverem a 3... Aqui se tiverem a 3, se escolherem este para ser a gateway da 3, do 3, vamos pôr este como root bridge da 3. Portanto, aqui, neste switch, em todos eles temos que dizer que é para VLAN Rapid Spanning Tree. Nos que não são a root bridge, não mexemos na prioridade. Deixamos a prioridade em default. E depois naquilo que queremos que seja a root bridge para uma determinada VLAN, vamos lá pôr a prioridade para essa VLAN mais baixa. Estão a perceber? Portanto, é isto que falta fazer. Podem até começar por isto, que isto é muito fácil, são 2 comandos. É um comando nos 4 e depois no que eu não quero mudar a prioridade são 2. E depois, então, o que é o passo a seguir? Criar as SVIs para a 2 e para a 3. Okay?
aqui e aqui, porque como não têm protocolo, se quiserem falar da 2 para a 3, têm que ter S3 para a 2 e para a 3 nos dois. Cuidado com os IPs, não repitam IPs, certo? Por exemplo, como no meu exemplo, eu estava a dar aqui o 253, 254. No outro lado, tenho que usar 253 de um lado, 254 do outro. Não podem repetir. Basicamente é só criar os SDIs, conseguem ter logo routing. Porque a partir do momento em que tiverem os SDIs, já tiverem a outra parte toda configurada, as VLANs, as threads das VLANs, etc. Aquilo vai fazer logo aparecer lá as duas redes. E depois o que é que precisar para testar se quiserem fazer um ping aqui? Configurar aqui nos Ubuntus, não só o IP ADDF como estavam a fazer antes e pôr um endereço, mas também têm que lhe dar a gateway. O que é que podem fazer logo a seguir? Podem criar os SDIs e por exemplo, ver o comando para ver a tabela de encaminhamento e verem se aparece lá as duas redes. E aí já têm uma ideia que, em princípio, aquilo vai estar bem. Ok? Se já tivessem testado antes. E depois daí podem avançar para outra coisa, que é por o quê? Configurar um servidor DHCP. Que é para não estarem sempre a ir aos Ubuntus e pôr os IPs a andar. Se bem que eu não sei se os Ubuntus já estão, como já estão ligados ao início, provavelmente vocês vão ter que ir lá fazer o comando do Ubuntu para ele fazer o pedido de DHCP. Porque senão ele não faz. Eu reparei aqui há tempos, reparei que já tinha lá o servidor a funcionar de DHCP e ele mesmo assim não tinha IP. Foi preciso fazer um comando que é o sudo DHC client e depois dizer o interface que é o Ethernet 1, que é o que está ligado ao switch. Que é o que está ligado aqui. É o Ethernet 1 destes que está ligado aqui. E o que é que ele vai fazer? Vai fazer um pedido de DHCP e se já tiver configurado ali o servidor de DHCP vai receber um IP. O DHCP, vocês podem configurar um servidor para uma VLAN aqui, por exemplo, outro servidor para uma VLAN aqui. Depois aqui é que definem quem é que vai ser os gateways. E depois aqui podem escolher uma gateway daqui para uma gateway aqui para outro. E depois verem se funciona. Depois mais para a frente, se tiverem tempo, podem tentar fazer uma configuração mais robusta, mas um bocadinho mais complicada, que é ter um servidor de DHCP para aqui para a 2 e ter um servidor de DHCP aqui também para a 2. Mas depois eles não podem dar a mesma gama de endereços. Estão a perceber? Um só pode dar metade dos endereços e o outro só pode dar outra metade dos endereços. Depois podem ver, por acaso não vi, na Cisco isto é possível, mas isto é um bocado... Estamos a tirar um bocado de partido, estamos aqui a tirar um bocado de partido das coisas. Porquê? Porque se eu fizer isto, este pedido vai chegar aos dois servidores. Só que a questão é que normalmente o que está mais perto é enviar a resposta primeiro e quando eu já tenho a resposta depois ignoro a outra. Mas pode haver uma maneira também de configurar um servidor de DHCP de backup. Por acaso não investiguei isso no Cumulus Linux. Qual era a vantagem de ter um backup? É que se isto switch for abaixo, eles perdem o IP. Ou não perdem o IP, mas por exemplo, se o switch for todo abaixo, se eu estiver a usar aqui a gateway, isto vai sempre perder a conectividade. Mesmo que haja aqui um servidor para já, porque os hosts não forçam outra vez. A partir do momento em que recebem o IP, não estão sempre a fazer pedidos de DHCP, nunca mais fazem. O que vai acontecer ali, a dada altura, como a gateway foi à vida, eu deixei de ter internet. O que é que as pessoas fazem para ver se não deixam de ter internet? Ligam e desligam a placa de rede. Quando fazem isso, vai haver outro pedido de DHCP. Quando ligam outra vez. Se tivesse aqui outro configurado de backup, o que é que acontece? Nessa altura já ia responder este e ia-se dar a ele como gateway. E mesmo com este switch tendo desaparecido, conseguiam ir por ali para fora e continuar a ter conectividade. Mas vai sempre haver, não há uma maneira automática dela, se aquilo for à vida, não há uma maneira automática sem o utilizador fazer alguma coisa aqui, porque é preciso mudar lá está o IP da gateway. Pode haver uma maneira de configurar um DHCP, mas isso nem é muito comum, por exemplo, aqui na faculdade não nos dão isso, para dar uma gateway de backup também. Mas isso é muito raro. Eu raramente vejo num computador nós recebemos, se vocês conseguem ver, podem lá ver o IP que tem. Ele normalmente só tem uma gateway para der. Isto também está, eu vou pôr os slides, quem foi à aula ontem viu, na configuração do DHCP do Cumulus Linux, vocês têm que pôr um DNS server, senão ele não responde. Se vocês não configurarem parte do endereço do DNS server, senão não responde, que eu já testei. Se fosse na Cisco não havia problema, vocês podem só dar um IP, até podem pôr dar só um IP sem dar gateway. Aqui não, ele só responde ao DHCP request se tiver configurado um IP, uma gama de IPs para dar,
uma gateway e um servidor DNS. Senão ele nem responde. Os pedidos chegam lá, mas ele não responde. Ele só responde quando tem essas três coisas para dar. Ponham, por exemplo, o 8888 no servidor de DHCP, porque ninguém vai fazer queries de DHCP, porque vocês aqui no Ubuntu o que andam a fazer é pings com IPs, não põem lá nomes. Mais tarde, podem tentar fazer um ping com um nome e vão ver que ele o que vai fazer, mas isto já tem que ter a topologia toda configurada. O que ele vai fazer é vai tentar enviar um bocado para o 888. Quando for para o 888, vai para a gateway. Quando for para a gateway, vocês vão ter o SPF aqui nesta parte, com uma rota default que vai enviar aquilo até aquele router que diz internet. Depois, obviamente, como aquilo não liga para lá nenhum, o pacote vai-se perder aí. Mas se quiserem, até podem, só que depois aquilo não vai mandar resposta na mesma, porque não tem lá o servidor DNS. Mas se vocês fizerem um TCP dump lá em cima, porque estes switches são Linux, há um comando no Linux, não tem nada a ver com o cúmulos Linux, existe um Linux normal, mas nos switches como o Linux, como aquilo é um Linux por baixo, também lá existe. Há um comando que é o TCP dump, que é uma espécie de sniffer que mostra tudo o que está numa determinada porta. Se vocês puserem o TCP dump a correr lá em cima e fizessem isso, iam ver que o pedido 888, quando fizerem um ping com o novo, vai aparecer lá em cima, que é suposto, porque seria lá que depois não saía para a internet. Mas vai aparecer lá em cima, porque vocês vão depois configurar uma rota default e ele vai chegar aqui ao router da internet cá em cima e se estiver a chegar aí é o que vocês querem. Não tem a simulação para fora. Está lá um Ubuntu, porque a ideia é que vocês põem aquilo num Ubuntu com uma rede que não é das redes que existem aqui para fazerem a mesma coisa, para testarem que estão aí num servidor que está fora da vossa rede. Como se fosse um IP público, estão a perceber? E que ele vai pela rota default. E pronto, é isto que vocês conseguem já fazer. Portanto, já tinham os passos da aula passada. Criar VLANs de 2 e 3, fazer os bonds, que é agrupar os links, e dizer que eles pertencem àquele bridge domain, que é para eles serem trunks e terem a 2 e 3. Pôr o porto 5 na 2 e o porto 6 na 3 nos acessos. Certo? Depois agora, a seguir é ir aos distributions, criar os SVIs para a 2 e para a 3, dar um endereço da rede, decidiram que é para a 2 e o endereço decidiram que é da 3. Ok? E configurar o DHCP. E depois testarem se conseguem falar entre todos os rolos cá de baixo, como eles já tiverem todos IPs. Se conseguirem pegar todos, têm esta parte de baixo funcionar. Depois, para a semana, avançamos para a parte de cima, que é depois estes anunciarem as redes para cima e todos trocarem o routing lá em cima. Há outra coisa que já podiam fazer também, mas depois não conseguem fazer grandes testes, porque ele não consegue comunicar com os cá de baixo, que é configurar aquele switch que está ligado aqui a um servidor que está a simular um pequeno data center na rede empresarial. Estão a ver um cá em cima? Porquê? Qual é que é a configuração desse switch? É ter uma VLAN, uma porta de uma VLAN para aquele servidor e ter um servidor de DHCP para dar um IP ao servidor. E ter um SDI daquela VLAN. Que é para depois trocar routing com os outros e depois conseguir chegar às outras VLANs cá de baixo. E também à internet. Outra coisa que se calhar podem fazer, porque é fazer logo a segunda versão disto, só que na segunda versão disto vai ficar incompleta porque precisa logo de um protocolo de encaminhamento daqui para cima. Na segunda versão, o que é que acontece? Vocês têm, na segunda versão, têm o quê? Vocês na segunda versão têm só uma VLAN em cada lado cá em baixo. O que quer dizer que não faz sentido terem dois SDIs. Porquê? O SDI nem sequer vai estar a funcionar. Aquilo não tem portas naquela VLAN, não tem aquela VLAN configurada. Aquele SDI nem sequer fica a funcionar. Então, nesse cenário em que só tem a VLAN 2 de um lado e a VLAN 3 do outro, que é isto outra vez, aqui só tem a 2 aqui e só tem a 3 aqui. O que quer dizer que aqui o que é que podem fazer até esta aula? Podem ter paralelamente outro fecheiro com isto. Aqui é só criar a VLAN 2, pôr os portos de acesso, os 2 na VLAN 2, em vez de ser o 5 na 2 e o 6 na 3, é os 2 na 2. Aqui também os 2 na 3. Ficam com 2 aqui na 2 e 2 aqui na 3.
Isto fazem os agregados, mas em vez de serem trunks, ou seja, em vez de serem que pertencem ao bridge domain, dão um endereço IP aqui e o endereço IP aqui da mesma rede, e aqui dão um endereço IP aqui e o endereço IP aqui da mesma rede, e aqui um endereço aqui e o endereço aqui da mesma rede. E aqui este também tem que ser em layer 3, não faz sentido ser outra coisa. Portanto, isso também já podiam fazer. Aqui não vão conseguir comunicar ninguém com ninguém. Quer dizer, vão conseguir comunicar estes dois porque estão aqui no mesmo switch. Os dois de VLAN e vão conseguir comunicar destes. Isto bastava criar a VLAN e pôr os dois portos como modo acesso já lá. Okay? Porque ele já mandou o ARP, este responde aqui, está feito e eles já comunicam. Portanto, isto não é nada, que é o que a gente faz em casa quando mete um switch e liga lá os dois, que nem sequer configuramos nada, porque aquilo está tudo na VLAN 1, portanto já estão todos na mesma VLAN. Aqui ainda tínhamos que criar a VLAN e pôr os portos de acesso na mesma, os dois na VLAN 2. Precisam ter um IP, mas podia ser um IP estático que eu punha da mesma rede. Tem que ter um IP e um IP da mesma rede, senão não vão enviar o ar, etc. O que é que podem pôr aqui também? O servidor de DHCP, em vez de estar aqui em cima, agora passa a estar aqui. Logo, isto é o que nós temos lá em casa com o nosso router lá de casa. Está tudo pendurado no mesmo AP, no mesmo router. E o servidor de DHCP está logo ali. Portanto, aqui também podem pôr logo o servidor de DHCP, neste segundo cenário. E aqui eles vão ter o quê? Vão ter todos os IPs da mesma rede e começam logo a falar uns com os outros. E aqui com o DHCP isto é a mesma coisa, todos os IPs da mesma rede e falam uns dos outros. E este vai conhecer a rede 3, porque para ter o DHCP tem que ter um SVI, que é para ser dado como gateway. Este vai conhecer a 2, porque vai ter que ter um SVI da 2 para ser a gateway também. Eles ainda não sabem falar um com o outro, porque estes precisam agora de um protocolo de encaminhamento para, através destes links, anunciarem um ao outro a sua rede. Mas podem já pôr também isto tudo. E pôr também já isto tudo com os endereços. E, por exemplo, vocês dentro do switch podem ver se conseguem pingar este IP, se conseguem pingar este IP da outra ponta para verem se o link está. Se conseguirem daqui pingar este e daqui pingar este e por aí fora, sabem que estes links estão todos a funcionar bem. E depois eles vão conseguir fazer as vizinhanças quando depois acrescentarem a parte do routing. Portanto, mas também podem fazer isto aqui, só que aqui não podem experimentar grande coisa a não ser pingar na mesma VLAN. E depois entrarem aqui nos suítes e pingarem os links. Já agora, só para terminar, que também tem a ver com isto que acrescentámos agora dos links em Layer 3. Cada link a sua rede. A melhor maneira para fazer isto é fazerem máscaras /30. Eu no enunciado digo que vocês devem usar, deve ser tudo subnets de 10.8.16. 10.8.0.0.16. É para fazerem tudo subnets disto. Quantas subnets é que vocês precisam? Eu não tenho agora aqui, nesta parte só, depois tenho que contar para cima. Precisam de uma subnet para a VLAN 2, uma subnet para a VLAN 3, certo? E depois uma subnet para cada link de Layer 3. Por exemplo, neste cenário, que isto já é tudo Layer 3, precisam o quê? Uma subnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisam de 7 redes diferentes aqui. Certo? Para os hosts, vou pôr uma rede grandinha, por exemplo, /24, que é para ter 255 hosts ali. Não são 255, são 253, porque o primeiro é o endereço da rede, com tudo a zeros, e o último é o endereço de broadcast. Dentro desses 253 estão os SVIs também. Os SVIs são também hosts, né? Também contam como hosts. Portanto, se eu tiver aqui neste cenário, como eu só tenho um SVI, só perco um, tipo com 252. No outro cenário, se eu quiser pôr lá os dois para aquilo poder vir logo para baixo, em vez de ter que passar por cima da Layer 3, onde é só ali, de uma VLAN para a outra, vou gastar 2. Em vez de gastar só um, vou gastar 2. Em vez de ter 253, tenho 251. Para os links, não faz sentido gastar mais de 4. E porquê 4 e não 2? Porque o primeiro é o endereço de rede e o último é o endereço de broadcast. Não se deve usar. Embora, na verdade, existem na Cisco, e aqui também deve haver, eles deixam fazer máscaras 32, por exemplo, para endereços de loopback. São um loopback, vocês têm isso nos computadores, que é o 127.0.0.1, o Global Loop. Ou o loopback. É uma interface que não está ligada a nada. É um IP que eu dou ali e que depois, normalmente só existem routers. Porquê? Porque é um IP que eu tenho ali que eu depois posso anunciar aquela rede, daquele IP para fora. E essa rede pode ser um /32, embora isso quebre o standard do IP. Mas eles deixam fazer isso porque ali é uma coisa que só tem mesmo é uma rede que só tem mesmo um IP. Eu não sei se no Linux é possível. Na Cisco dá para fazer. Por acaso, mas eu nunca faço.
mesmo na cadeira que vocês criam no PEX, criem também com barra 30. Estão a ver? Porque é o ponto standard mais pequeno. Porquê barra 30? Barra 30 anda, se vocês usarem aqui uma coisa qualquer do 10.8, agora imaginem que, por exemplo, fazem como eu fiz, que é dou o 2 e o 3, barra 24, para as VLANs. Porquê é que eu estou a pôr aqui o 2 e o 3? Primeiro porque é legível, 2 para a VLAN 2, 3 para a VLAN 3. Depois, porque se eu quiser fazer um sumário, que aqui ande de 4 em 4, o que é que eu faço aqui? Assim anda de 1 em 1, certo? No 24 aqui anda de 1 em 1. Anda 1 já é uma rede diferente. Se eu tirar um bit, anda de 2 em 2, certo? Portanto, o 0 e o 1 é uma rede, o 2 e o 3 são outra rede. Ok? Portanto, se eu tirar mais outra 4 a 4, já vai da 0 a 4. Da 0 a 4 inclui esta e inclui esta. Por exemplo, é logo um sumário pequenino, mas que já inclui aquelas duas que estão ali juntas. Para os links, podem usar uma coisa completamente fora aqui. Por exemplo, o 10.8.100. Porque chega para os links todos. Porquê? Porque usando barra 30, vocês vão ter, por exemplo, com barra 30, isto é a rede. Quais é que são os hosts? Ponto 1 e ponto 2. O ponto 3 é o broadcast, certo? O ponto 4 é o endereço de rede da rede a seguir, certo? Portanto, podem ter um link com o 1 e o 2, depois têm um link com o 5 e o 6, o 7 é broadcast, o 8 é o endereço da rede a seguir, depois tem outro link com o 9 e o 10, o 11 é broadcast, o 12 é a rede a seguir, depois tem outro link que é o 13 de um lado, o 14 do outro, depois o 15 é o broadcast, o 16 é a rede a seguir, depois tem outro link que é o 17 e o 18, estão a ver? E se forem fazendo assim, vão ver que conseguem ter os links todos no 10.8 sem qualquer coisa, com barra 30. Tudo em redes diferentes, todos os links lá estão. É cada ponta do link, por exemplo. Podiam usar aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2. Depois, para este, já tem que ser o 5 e aqui o 6, que é o da mesma rede. Depois o 7 é broadcast, 8 é net. Aqui podia ser, por exemplo, o ponto 9 e o ponto 10. Estão a ver? Se enganarem, e isto não for da mesma rede disto, o que vai acontecer é que aquele link não sobe, não fica a funcionar bem. Se vocês forem lá e tentarem pingar aquele IP, não vai acontecer. Depois de criarem SBIs e links de Layer 3, esse switch já é também um router. E se vocês forem ver a tabela de encaminhamento, como ainda não têm protocolos, mas já lá vão ter redes na tabela de encaminhamento. Porquê? Vão ter as redes que estão diretamente ligadas. São quais? Os SBIs e os links. Os links também estão diretamente ligados. E nos links, vocês vão ver lá uma entrada, podem fazer uma coisa barra 30. Porque aquela rede só tem 2. Tem 4, mas pronto, só tem 2 endereços close. E portanto, tem lá como diretamente ligado, quer dizer que se vocês aqui tentarem pingar estas interfaces, também conseguem. Isto tem algumas implicações em termos de segurança. Por isso é que, tanto dentro de uma rede, existem as firewalls e etc. Nós é que normalmente não sabemos. Eu estou aqui e eu não sei os IPs dos links aqui dos routers, porque senão eu conseguia pingar o IP aqui do link do router, porque ele tem lá essa rede. Portanto, se ele tem lá essa rede, tem rotas para essa rede. Uma ou outra, e não há maneira de... o problema é que, agora você diz, mas eu posso não anunciar esses links. Sim, em teoria, mas na prática, nos protocolos não dá. Porquê? Porque eu, para poder fazer uma vizinhança, tenho que incluir aquele link no protocolo. Estão a perceber? E, portanto, a partir do momento em que incluo o link para conseguir enviar as coisas, a informação ao meu vizinho, também estou a anunciar essa rede do próprio link. Há maneiras de fazer uns filtros e, eventualmente, uma rede a sério, depois isto vai ser negociado, mas depois eu posso fazer. Eu depois posso não propagar isso para os outros. Não perceber que o vizinho depois pode não propagar isso para os outros. Porque ele também conhece essa rede, está diretamente ligado a ele, é bonito, e ele pode não anunciar essas redes depois para os outros vizinhos. Mas normalmente isso não é muito problemático porque eu não sei quais é que são essas redes e normalmente dentro da minha rede é o que é, não é? A partir do momento em que alguém estabelece uma presença dentro de uma rede de campos, tem acesso a essas coisas. Por isso é que existem firewalls, por isso é que a maior parte dos problemas de segurança das organizações tem a ver com comprometer
uma máquina que depois se liga dentro da rede interna. Por exemplo, para vos dizer, nós tivemos uma reunião na nós e, nós não, e quem vai de fora não pode, por exemplo, ligar-se. Tem lá na sala de reuniões, tem uma rede para ir à internet. Está fora da rede deles. E eles nem sequer podem pôr uma pen que eu leve no PC deles. Okay? Não devem. Se houver depois um problema, estão lixados. São instruídos para isso. Estão a perceber? Portanto, nós chegamos lá, temos lá a posição de uma pen, eles não vão pôr no aquela pen. Porque é assim, muito facilmente eu poder passar firewall e só o lá dentro.